Olá, queridos, graça e paz, um privilégio estar com os irmãos aqui, com os irmãos presentes e com os irmãos que estão aqui conosco pela internet. É um prazer enorme poder estar tendo comunhão com os irmãos, sentindo falta daqueles que ainda não estão podendo se reunir conosco, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar para nós podermos estar todos juntos novamente. Amém? Eu queria compartilhar nessa manhã com vocês um outro salmo. Queria convidar vocês a abrirem o Salmo 63, o Salmo de Davi. Abra sua Bíblia, Salmo 63, o Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. E eu queria ler com vocês esse salmo, porque ele tem muito a falar, né, de Deus para nós, né, para o nosso coração, para a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Vamos orar? Deus Pai amado, obrigado por tua palavra. Obrigado por essa inspiração que o Senhor trouxe a Davi. Tantos milhares de anos atrás, nós te agradecemos, porque o teu Espírito Santo ainda fala aos nossos corações por meio da tua palavra. Que o teu Espírito possa nos iluminar e possa fazer com que essa palavra vire vida em nós, e nós possamos te glorificar por meio dela. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, por tua graça em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, isso é um salmo muito especial, né? Um salmo que fala do fundo da nossa alma, né? Quantos aqui se identificam com essa palavra de Davi, né? E Davi, ele estava no deserto, né? É muito interessante isso, né? Porque antes de Davi, o povo de Deus caminhou 40 anos pelo deserto. Ficou lá girando no mesmo lugar, 40 anos no deserto. E quando foi isso? Isso foi quando o povo foi liberto por Deus do Egito, né? Então é interessante, porque o Egito era um lugar de escravidão, era um lugar de sofrimento para o povo de Deus, era um lugar de tortura, de morte, de fome, e eles queriam sair de lá, né? E quando eles foram libertos, para onde eles foram? Para o deserto, 40 anos no deserto. Todos os que saíram de lá morreram no deserto. Essa figura é muito interessante, porque Davi aqui, ele está no deserto. E Davi está no deserto porque ele também havia sido liberto. Havia sido liberto daquilo que representa a escravidão da nossa alienação de Deus, a escravidão aos nossos ídolos, a escravidão ao nosso pecado. Egito significa isso, essa nossa escravidão interior da nossa alma, né? E o povo foi liberto de uma escravidão física, mas também da sua alienação de Deus, e foi conduzido ao deserto livre para conhecer a Deus, o verdadeiro Deus, e ser liberto dos seus ídolos, e saber que só Deus podia ser o seu verdadeiro Deus. E Davi teve essa experiência, e ele começa o Salmo dizendo exatamente isso. Ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus. Uma expressão muito profunda, né, de Davi. Ó Deus, tu és o meu Deus. Por quê? Porque quem algum dia já não se referenciou a Deus, né?
Até os ateus algum dia disseram graças a Deus. Então as pessoas no Egito também, mas elas não conheciam a Deus de forma pessoal. Deus estava nos lábios, mas não estava no coração. E elas continuavam escravos de enganos, de ídolos. Né? Tanto é que muitos deles carregaram seus ídolos para o deserto com eles. Eles conheceram os ídolos da escravidão, do pecado, da escravidão do Egito. Então, veja bem, é muito importante a gente fazer essa distinção. Egito não é a mesma coisa que o deserto. O deserto é lugar de libertação. O deserto é lugar onde Deus se revela. O deserto é lugar para nós conhecermos o Deus vivo, que se torna o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. O deserto é o lugar onde nós somos libertos dos nossos ídolos para adorar um só e verdadeiro Deus, o Deus vivo. O deserto é onde nós descobrimos que a nossa sede interior, a sede da nossa alma, como diz Davi aqui, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. O deserto é o lugar onde nós vamos aprender, durante a nossa peregrinação no deserto, que só Deus pode saciar nossa alma, que nós precisamos deixar nossos ídolos para trás. E nós temos muitos ídolos. Aliás, todos, né, têm ídolos. E é por isso que quando a gente conhece a Deus e é liberto do Egito, da escravidão, e a gente finalmente pode dizer: Deus, tu és o meu Deus. A partir de agora, tu és o único Deus que eu adoro, é a ti que eu vou seguir, é a ti que eu vou me submeter, é a ti que eu vou ouvir, é a ti que eu vou obedecer. Não é mais meu próprio pensamento, as coisas do meu coração, meus desejos, minhas paixões, né? Aqueles em quem eu projeto ídolos neste mundo, né? Aqueles que satisfazem, teoricamente, a minha alma. Né? Então, esses ídolos, nós somos levados por Deus ao deserto para sermos libertos desses ídolos. E é por isso que nossa vida, muitas vezes, é semelhante a um deserto. Veja bem, quando você conhece o Senhor, você deixa o Egito, mas você não deixa o deserto. Jesus, quando foi batizado por João Batista, para cumprir a lei, porque Jesus não era pecador como nós, o Espírito Santo, quando o encheu, quando ele foi batizado no Espírito, o Espírito Santo o conduziu para o deserto por 40 dias, né? Que simbolismo interessante, né? 40 anos, 40 dias. E lá ele jejuou por 40 dias e teve fome. E Jesus não tinha nenhum ídolo, ele adorava somente ao Pai, né? Ele enfrentou o Satanás, que queria que ele abraçasse seus ídolos, os ídolos do seu ego, seu orgulho, sua vaidade. E Satanás, então, testa ele por isso, para que ele glorificasse a ele mesmo e não ao Pai. E Jesus, então, responde a Satanás com a palavra de Deus. Então, assim como Jesus, assim como o povo que Deus conduziu através de Moisés ao deserto, assim como Davi foi conduzido ao deserto, quando teve essa experiência de Deus ser o seu Deus pessoal, nós também somos conduzidos ao deserto. E, no entanto, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós fazemos exatamente como o povo que foi liberto do Egito. Nós chegamos no deserto e começamos a murmurar e a reclamar. Em vez de dar glória a Deus, em vez de nos despir dos nossos ídolos, principalmente do nosso ego, de guiar nossa vida por nossos próprios pensamentos e desejos, e não pela palavra de Deus, não pela vontade de Deus. E então nós reclamamos. E voltamos à egolatria, a dirigir nossa própria vida. Deus continua sendo Deus, mas ele deixa de ser o nosso Deus pessoal que nos guia, nos dirige, a quem nós adoramos fielmente, né? Então, queridos, Davi teve essa experiência, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Essa experiência de quem está no deserto e compreende que Deus está fazendo uma obra na sua vida. Quando você está passando pelo deserto. Quando você está passando por suas dificuldades, por suas privações, quando você tem fome na sua alma. Ele permite isso exatamente para que você descubra que só ele pode saciar. E a gente muitas vezes dá tiro para tudo que é lado. Né? A gente tenta saciar desse jeito, daquele outro jeito. E vai tentando conduzir a vida. E muitas vezes a gente vai sofrendo mais e mais por causa disso. Né? Então, nós precisamos aprender com Davi. Buscar a Deus intensamente.
Saber que a nossa alma tem sede dele. Só ele pode saciar no Espírito Santo, na palavra, na comunhão, na adoração, no serviço, no testemunho, na vida que Jesus nos chama a viver. Né? E aí ele diz assim, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Será que nós podemos dizer isso? Né? Como Davi? Porque nós estamos vivendo uma terra seca, exausta e sem água. Nós estamos vivendo numa sequidão na nossa alma, exaustos e sedentos, ansiando por alguma coisa, mas muitas vezes nós não nos damos conta de que essa coisa é Deus e não buscamos intensamente para dizer, tu és o meu Deus, o único que pode saciar a minha alma. Quando nós temos ultimamente buscado a presença de Deus na palavra, na oração, né? Entrando no nosso quarto como Jesus ensina, num recinto a sós com Deus, quando nós temos compartilhado Deus com nossos irmãos, né? Qual o anseio que nós temos para estar na presença de Deus e servir a Deus na vida uns dos outros, em amor, como o Flávio cantou aqui. Então, queridos, só Deus pode nos tirar dessa secura da alma, dessa exaustão que nós estamos vivendo e dessa sede que nós temos no mais fundo do nosso coração. E aí Davi, então, ele diz assim, quero contemplar-te no santuário, avistar o teu poder e a tua glória. Queridos, isso é muito interessante, porque o poder e a glória de Deus nós aprendemos da palavra de Deus na nova aliança com os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, está na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a expressão exata de Deus, nele está toda, como nós lemos no nosso texto no início, né? A refletida toda a glória de Deus. E Paulo vai dizer aos Coríntios, no início da primeira epístola aos Coríntios, ele vai dizer que o poder de Deus se expressa na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da sua morte, da sua entrega por nós, pelo seu sangue que nos liberta do Egito, que nos conduz pelo Espírito para o deserto, para nós o conhecermos, para nós sabermos que nele estão todas as nossas fontes que saciam a nossa alma. Né? Então nós precisamos contemplá-lo. O santuário não é mais físico, o santuário está dentro de nós e está em todo lugar. Onde nós vamos, onde nós estamos, ele está conosco e nós podemos contemplá-lo e ele se revela por meio da palavra e do Espírito. Nós precisamos nos voltar dia a dia para a palavra de Deus e para o Espírito, pararmos de dar desculpas, né? Com o nosso ativismo, que se torna um ídolo, com o nosso o foco na diversão, que se torna um ídolo, o foco no descanso, que se torna muitas vezes um ídolo, o foco nas coisas que nos trazem prazer, que nos tornam um ídolo, na internet, no telefone, no computador. Né? Então, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, porque ali nós vamos encontrar aquilo que sacia a nossa alma verdadeiramente, né? Contemplar o Senhor no seu santuário, na sua presença, e avistar o poder dele, conhecer o poder dele que se revela na cruz de Cristo, na sua ressurreição, na face de Cristo, que é as boas notícias de Deus para a nossa vida. Então, descobrir o que é realmente adorar o Senhor. Porque quando nós o contemplamos e descobrimos que ele realmente sacia a nossa fome e a nossa sede, nós, então, os nossos lábios passam a exaltá-lo, a bendizê-lo, nós levantamos mãos, né? Levantar a mão é esse ato, né? Quantas pessoas levantam a mão por atos políticos, né? Para dizer Ave César, nos tempos dos apóstolos, né? E os cristãos levantavam as mãos para dizer Jesus é o Senhor e glorificar o nome de Deus. Né? Nós levantamos as mãos para aquele que é maior do que nós, para aquele que é superior a nós, para aquele de quem nós dependemos, aquele a quem nós adoramos, né? Então nós precisamos louvar ao Senhor e adorar o Senhor na medida em que nós o vemos como aquele que realmente pode saciar a nossa alma. E então, finalmente a nossa alma vai ficar satisfeita como a alma de Davi, como quem tem um rico, um fino banquete, porque é isso que o Senhor nos promete. Né? Com lábios jubilosos, nossa boca o louvará. E aí Davi fala uma coisa muito interessante
Ele diz assim, quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Esse é o passo seguinte na vida de Davi, né? Ele se apaixona por Deus, porque isso é a expressão de um homem apaixonado. Vai para a cama, se deita e não consegue deixar de pensar na pessoa que ele ama, naquele que ele mais ama. E lembra dele, inclusive, quando ele está acordado de madrugada, nas vigílias da noite. Se aqui nós temos essa relação com Jesus, né, com o nosso Senhor, com o nosso Deus, né, com o seu amor, com a sua graça sobre nós, com a salvação que ele nos trouxe por meio da sua morte na cruz, com a vida que ele nos traz por meio da sua ressurreição, do seu Espírito, da sua palavra. São as coisas eternas para o qual ele nos convida a nos voltar e então amá-lo mais e mais. Aprender a amar enquanto ele nos ama. Pois tu és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas, a minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Então, queridos, Deus é o nosso tudo, se a gente olhar por aí. E a gente, muitas vezes, a nossa mente, o nosso coração, os nossos temores, as nossas angústias, as nossas aflições, o nosso foco não está nele. Nós ainda estamos no deserto, querendo voltar para o Egito, porque talvez o Egito desse uma sensação melhor, porque a gente ainda não entendeu que ele nos conduz pelo deserto para nos mostrar amorosamente o quanto ele pode nos preencher, nos saciar a alma, o quanto ele pode ser nossa alegria, o quanto o seu amor pode nos fazer nos apaixonar por ele, o quanto ele pode encher a nossa boca de louvor, de exaltação, de adoração verdadeira por ele, porque ele realmente é aquele que sacia todos os nossos anseios da nossa alma. Então, queridos, se você quer que a sua vida vire um cântico de alegria, como a de Davi, busque o Senhor intensamente. Confie no Senhor. Saiba como Davi termina esse salmo, que os inimigos de Deus, que também lutam para nos afastar de Deus, para derrubar e nos fazer querer voltar para o Egito, para murmurar no deserto, os inimigos de Deus já estão condenados, né? Como ele diz aqui, descerão às profundezas da terra. Aqueles que continuam no Egito, tentando combater o povo de Deus no deserto, não resta mais nada para eles, senão ser afogados no mar, que Deus abriu para o seu povo passar. Então o destino deles já está selado. Né? Aqueles que não se deixam conduzir pelo Espírito de Deus para o deserto, unidos a Cristo Jesus pela fé, o destino deles está selado. Então é por isso que a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus continuamente nos convida, arrependam-se e creiam, porque o Rei já está presente entre vocês, o reino de Deus está ao alcance da sua mão. Levante a sua mão e acolha o Rei na sua vida, né? A sua cruz, a sua morte, o seu sangue que nos perdoa de todos os pecados e nos reconcilia com o Pai. Então tenha essa experiência de Davi. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Que isso possa se tornar uma nova realidade na nossa vida, que a gente possa voltar a descobrir no deserto que é melhor do que murmurar, é olhar para o Senhor como aquele que nos sacia, nos preenche e completa todos os anseios da nossa alma. Deus abençoe, graça e paz, queridos.